Alô você! Hoje o Saúde e Fé, minha gente, pegou a estrada novamente. Estamos aqui na cidade de São José dos Campos. E eu começo esse quadro com uma pergunta. Você sabia que milhares de pessoas convivem com hepatites virais sem nem sequer imaginar que estão infectadas? Muitas vezes silenciosas, essas doenças atingem o fígado e, se não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para quadros muito graves, minha gente. Mas o que são hepatites virais? Como se pega? Como se trata? Quais são os sinais de alertas? Tudo isso você vai aprender hoje aqui nesse quadro, porque nós estamos aqui, minha gente, em São José dos Campos e fomos muito bem recebidos pela doutora Maria Beatriz Oliveira, que é nossa médica hepatologista e gastroenterologista, que aceitou nosso convite para dar uma aula hoje sobre como se tratar, como cuidar das hepatites virais. Bom dia, doutora, bem-vinda e obrigado por nos receber nesse cantinho tão bonito aqui, doutora. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez o carinhoso convite de poder estar aqui no Julho Amarelo, podendo fazer uma orientação, um esclarecimento sobre as hepatites virais. E justamente nós estamos terminando o Julho Amarelo com esse tema tão importante e tão fundamental. Então, para a gente entender, quem está em casa, se hepatite é fígado, né? O fígado. Qual é a função do fígado, doutora? Eu vou dizer para você que o fígado ele é quase uma usina, ele tem múltiplas funções. Ele tem a síntese de proteínas, síntese do colesterol, alguns hormônios, a parte de coagulação. Então ele tem funções múltiplas no nosso organismo. E o fígado também fica doente? Infelizmente. Doutora, eu fiz um exame. Ele também adoece. Eu fiz um exame uns dias atrás, assim, eu estava com ele zerado, doutor, assim, andei relaxando um pouquinho, confesso, gente, confesso, andei relaxando um pouquinho assim e apareceu uma leve gordurinha no fígado, a chamada esteatose hepática. Isso evolui ou não? Evolui, né? A esteatose, às vezes a gente fala de uma maneira até meio carinhosa, gordurinha, mas a gente tem que ter o conhecimento de que ela não é tão inocente assim, porque algumas vezes essa gordura no fígado ela pode gerar um processo inflamatório que, se não tratado ao longo de muitos anos, mesmo pessoas que não têm o consumo de bebida alcoólica, pode desenvolver cirrose. Agora, a esteatose hepática não é originária de vírus aí, não é um vírus que vai fazer com que esse fígado tenha essa camada de gordura. No caso das hepatites crônicas pelo vírus B e vírus C, até mesmo no indivíduo magro, nós podemos ter o acúmulo de gordura pela ação viral. Uau. Tá? Mas na doença crônica do fígado. Na hepatite aguda, não tem esse perfil. O assunto de hoje é hepatites virais, ou seja, quantos tipos de hepatites virais a gente tem, doutora? Nós temos uma coleção de letrinhas das hepatites. Temos hepatites A, B, C, D, E, até G. Mas no nosso meio, as que a gente encontra com muito maior frequência são as hepatites A, B e C. Cada uma dessas hepatites, cada uma dessas letrinhas, o vírus, porque são virais, elas vêm de origens diferentes? Isso, a maneira de contaminação do paciente é que difere. Tá? Na hepatite A, nós encontramos a contaminação através de água contaminada, regiões onde nós não temos um saneamento básico adequado, frutos do mar, comida japonesa, aí vai atenção para as pessoas que têm esse hábito, né? Alimentos na forma crua, ostra, frutos do mar, tem um alto índice de contaminação. Hepatite A. A, pelo vírus A, tá? E a hepatite B, sangue, atividade sexual, e o vírus C, predominantemente sangue e um pouco mais raramente atividade sexual. Quando ele está associado ao vírus C, o indivíduo tem HIV, aí é um pouco mais fácil ele adquirir a hepatite C. E existem algumas situações onde o sexo desprotegido também pode adquirir a hepatite A. Ok. Agora, doutora, nesse sentido, como é que eu sei que A, B, C ou D, ou seja, um hemograma vai revelar, doutora? É um exame específico, né? Muitas vezes o paciente... Eu queria só falar uma coisa inicialmente. Nós podemos ter as hepatites agudas com o pacientinho amarelo, com os olhos amarelados, pele amareladas,
ou não. Muitas vezes a gente tem um paciente num quadro agudo e às vezes ele tem fadiga, mal-estar, febre baixa, dor na região superior do abdômen, náusea, não consegue se alimentar direito. Você faz exames, ele não está amarelo, mas através de um exame de função hepática inicial, você observa que esse fígado está inflamado, ele tem características de uma doença aguda e a partir deste exame inicial que nós vamos pedir a sorologia das hepatites virais, que são específicos. Se aquele fígado já está com problema, uma esteatose grau 1, 2 ou 3, enfim, ou o início de uma cirrose, que é uma evolução muito grave, ou se aquele fígado de repente está com um processo até mesmo de uma doença mais delicada como um câncer, entrando um vírus lá vai acelerar o processo de gravidade, de piora, doutora? Gostei muito da sua pergunta. Sim. Quando você já tem um fígado previamente doente, cirrótico, seja por álcool ou por um outro tipo de vírus, se ele adquire uma infecção aguda por um outro vírus, pelo A, pelo B, geralmente o quadro é mais grave. Geralmente é o quadro mais grave. E como é que é o tratamento disso tudo, doutora? As hepatites agudas, a gente tem muito raramente a hepatite C aguda. A C, uma característica é ela cronificar. A aguda geralmente é na A e a B. A sorte é que na A e a B nós temos vacina, né? Então a gente pode proteger uma boa parte da população. As hepatites agudas, a gente diz que elas são autolimitadas. O que é isso? O nosso próprio organismo, ele vai ter a capacidade de se defender, de produzir anticorpos e combater esse vírus, tá? E como que é o tratamento disso? Então, na realidade, o tratamento é tratamento de suporte para os sintomas que o paciente apresenta. Se ele tem enjoo, se ele tem febre, se ele tem dor, nós vamos medicá-lo para que ele passe por esse período de forma mais branda, vamos falar assim. Agora, nas hepatites crônicas, que nós temos antivirais específicos, tanto na B quanto na C, são medicamentos de custo elevado, mas nós temos pelo SUS, e é um serviço que funciona muito bem, a gente tem acesso fácil, mesmo que o paciente seja um paciente da rede privada, do convênio ou do SUS, eles vão ter igualmente a possibilidade de ser contemplados com essas medicações e são muito efetivas. Doutora Maria Beatriz, por exemplo, uma pessoa que sabe que está infectada, está fazendo um processo de tratamento assim, eu posso chegar perto dessa pessoa? É contagiosa a pessoa? Como é que a pessoa que tem em relação ao convívio social que ela depende aí, doutora? Sim. Veja, a gente tem que entender o vírus que a pessoa tem, qual é o cuidado específico. Se o paciente estiver com hepatite A, como ele pode transmitir pelo espirro, pela saliva, ele pode eliminar pela urina, pelas fezes, então a gente vai sempre pedir para o familiar, né, deixar um banheiro específico para aquele paciente, não fazer compartilhamento de copo, de talher, no momento que ele está na fase aguda, tá? No caso das hepatites B e C, quando ele está na fase aguda principalmente, a gente pede para não compartilhar nada pérfuro contante, tá? Nesse caso, assim, o abraço, isso não vai pegar, tá? Mas a gente não divide nada pérfuro cortante com esses pacientes. Tá? E no momento do quadro agudo, onde muitas vezes o parceiro não está vacinado, a gente pede para ter uma restrição sexual nesse período, né? Ok. Agora, nesse sentido, doutora, assim, esse tipo de doença, ele limita o trabalho, ou seja, a pessoa que ela tem que se isolar do trabalho na fase aguda do processo, doutora? Sim, na fase aguda o paciente é bastante sintomático, ele não consegue se alimentar, ele pode ter febre baixa, ele tem, a gente chama de inapetência, né? Esse paciente ele fica desconfortável, ele fica desanimado. A hepatite, ela dá um sintoma muito importante, cansaço, é um cansaço excessivo. Então, neste momento, ele não consegue trabalhar, ele tem que ser afastado por um período e aí a gente vai fazendo o monitoramento das enzimas e quando ele sente melhora clínica e a gente observa uma melhora laboratorial é que ele pode ter retorno à sua atividade. Uma pessoa que reclama, por exemplo, assim, doutor, eu estou tão cansado, hoje é um sinalzinho que vocês médicos podem, vamos fazer um exame do fígado? É um sinal, doutora? No caso da hepatite aguda, ele não vem com cansaço isolado, ele vem com alguns grupos de sintomas associados. Mas na hepatite crônica, pelo vírus B e C,
a fadiga, o cansaço pode ser um sintoma que a gente merece ser investigado. Ok. Agora, nesse sentido, doutora, uma pessoa que está vivendo essa realidade, que tem, ou seja, a gente vê muitas vezes doença do fígado é quando tem o olho vermelho, a pele mais esverdeada, né? Na verdade, esverdeada assim, é icterícia chamada? Ou seja, isso, icterícia. Qual tipo de hepatite que causa isso? E se uma pessoa que está assim, ela está contagiando os demais, ela pode contagiar, doutora? A icterícia é o acúmulo da bile, tá? Ok. Que vai se impregnar na pele e na esclera, nos olhos. A gente pode ter isso tanto na aguda quanto na crônica. É um pouco mais... Mas em que tipo? A, B, C? As três podem. As três? Uau. Só que, como as outras duas também, a B e a C, tem a forma crônica, na forma crônica, nas fases iniciais, o paciente não fica amarelo. Tá? Ele pode ficar 15, 20 anos tendo uma hepatite crônica, algumas vezes sem saber, sem tratar, e ao longo desses anos, esse fígado sofrendo, tanto na B quanto na C, levar a uma doença crônica que faz uma cirrose, e quando esse paciente começa a apresentar uma descompensação dessa cirrose, ele pode ficar amarelo. Agora, a gente sabe que o fígado ele tem essa capacidade de regeneração, mas assim, quando está impregnado desse tipo de um vírus, a hepatite, é complicado, doutora? Essa característica é uma característica muito positiva do fígado, né? Dele conseguir se regenerar. Só que a gente tem uma questão, ele só tem essa capacidade se ele for um fígado sadio. Diante de um fígado cirrótico, isso não é possível. Tá? Aí ele já tem um comprometimento de sua estrutura que não permite essa regeneração. Muitas vezes, em estágios avançados da doença hepática, só o transplante mesmo. Eu vou te dar um exemplo da regeneração do fígado. É frequente pacientes na parte pediátrica precisarem de transplante e um dos pais doarem parte do seu fígado para o filho. Isso é bastante frequente. E depois de 6, 8 meses, você faz o exame do doador e você está lá com o fígado de tamanho normal novamente. Mas o fígado que foi doado era um fígado saudável, então ele tem essa capacidade. Entendi. Doutor, então para quem está em casa, estamos aí no finalzinho desse julho amarelo, que é um alerta. Para quem está em casa, assim como uma grande médica, hepatologista, gastroenterologista, que alerta que a senhora gostaria de passar para milhões de pessoas que nos acompanham agora, doutora? Eu acho que as pessoas têm que ter um contato e uma intimidade com o seu médico e falar se tem tatuagem há muito tempo, se recebeu sangue no passado, se por acaso tem alguma atividade sexual de risco. Tudo é necessário ser investigado. E uma segunda coisa é que nós temos as vacinas na rede pública das hepatites A e B, são vacinas extremamente bem toleradas, sem efeito colateral, elas já entram no calendário infantil a partir do primeiro mês. O adulto que não teve chance de ser vacinado quando era criança, a gente pode vacinar a qualquer momento. Então é estar alerta para a sua saúde, quando passar com o seu médico. Doutor, eu nunca fiz um exame de hepatite, não seria interessante me pedir, me vacinar? Eu acho que esse é o grande alerta. Muito bem, gente. Quantas lições, quantas informações valiosíssimas aqui para a gente cuidar bem desse órgão, como disse a doutora Maria Beatriz, é uma usina. O fígado é uma usina. Tivemos o privilégio de conversar com a doutora Maria Beatriz Oliveira, nossa médica hepatologista e gastroenterologista. Todos os contatos estão na tela, vale a pena. Essa simpatia de pessoa que já é amiga aqui do Saúde e Fé, da nossa TV Aparecida, viu? Doutora, muitíssimo obrigado, que Deus a abençoe. Obrigado por nos receber nesse cantinho tão gostoso, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar falando de uma coisa que eu gosto muito. Que maravilha, gente. E a gente vai ficando por aqui, devolvemos para os estúdios do Família dos Devotos e até a semana que vem, ao vivo ou viajando. Aguarde, a gente volta. Deus abençoe a todos.